2 Samuel 15, aliás, 2 Samuel 16, versículo 15, ao capítulo 17, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Absalão, pois, e todo o povo, homens de Israel, vieram a Jerusalém, e com ele Aitofel, tendo-se apresentado Uzai, o Arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse-lhe: Viva o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Uzai: É assim a tua fidelidade para com o teu amigo Davi? Porque não fostes com o teu amigo? Respondeu Uzai a Absalão: Não, mas àquele a quem o Senhor elegeu, e todo este povo, e todos os homens de Israel, a ele pertencerei e com ele ficarei. Ainda mais, a quem serviria eu? Porventura não seria diante do seu filho? Como servi diante do teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: Dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse Aitofel a Absalão: Coabita com as concubinas do teu pai, que deixou para cuidar da casa. E em ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para o teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas do seu pai. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Era tal o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Disse ainda Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei e fugirá para todo o povo que está com ele, e então matarei apenas o rei. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar, assim todo o povo estará em paz. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: Chamai agora a Uzai, o Arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Tendo Uzai chegado a Absalão, este lhe falou, dizendo: Desta maneira falou Aitofel: Faremos segundo a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: O conselho que deu Aitofel desta vez não é bom. Continuou Uzai: Bem conheces teu pai e seus homens, e sabe que são valentes e estão enfurecidos como a ursa do campo, roubada dos seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará de espreita em alguma cova ou em qualquer outro lugar. E será que, caindo no primeiro ataque alguns dos teus, cada um que o ouvir dirá: Houve derrota do povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o dos leões, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é herói e que homens valentes são os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que a toda pressa se reúna a ti todo Israel, desde Dan até Beceba, em multidão como a areia do mar, e que tu, em pessoa, vais no meio deles. Então iremos a ele em qualquer lugar em que se achar, e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. Ele não ficará, e nenhum dos homens que com ele estão, nenhum só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas naquela cidade, e arrastá-la-emos até ao ribeiro, até que lá não se ache nenhuma só pedrinha. Então disseram Absalão e todos os homens de Israel: Melhor é o conselho de Uzai, o Arquita, do que o de Aitofel. Pois ordenaram ao Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Vamos orar mais uma vez. Senhor, graças te damos e te rendemos, te louvamos e bendizemos o nome. Somos gratos, Senhor, pela tua palavra. Te louvamos, meu Deus,
pelo privilégio que temos de poder estudar. Ajuda-nos e nos orienta nesse instante. Fortalece-nos, ó Senhor. É no nome de Cristo Jesus que nós te rogamos. Amém. Tem um ditado que diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas, meus irmãos, a Bíblia nos diz o oposto disso, diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Nós precisamos de conselhos, e em determinados momentos da vida, nós precisamos de alguém para nos ajudar, para nos amparar, para que a gente possa tomar boas decisões. Mas é muito importante, quando nós vamos tomar decisões e buscamos conselhos, nós temos que ter um critério de como avaliar esses conselhos e esses conselheiros. Não é simplesmente se aconselhar e ouvir os conselhos de qualquer pessoa, porque em muitos sentidos, conselhos maus podem nos levar para situações piores do que se nós não tivéssemos tomado conselho. Então nós precisamos tomar conselhos, mas depende muito de quem nós vamos nos aconselhar e do que essa pessoa vai aconselhar. Então nós precisamos de alguma forma de uma orientação, não só para tomar as decisões, mas também de a quem ouvir e como ouvir esse alguém. Essa é uma lição que o texto que nós acabamos de ler nos ensina. O que acontece é que desde o pecado de Davi com Betseba, a situação ficou um pouco complicada. O Senhor tinha dito lá no capítulo de número 12 que Davi teria uma série de punições, que ele não morreria, mas que todo perigo para o reino viria da própria família dele. Nós vemos isso acontecendo agora com muita constância. No capítulo seguinte, um dos seus filhos, apaixonado pela própria irmã, monta um esquema e estupra a irmã. O outro filho espera algum tempo, pela ação do pai, não há nenhuma ação, ele resolve então se vingar, monta um esquema e mata o próprio irmão e foge. Logo depois nós temos uma tentativa tosca de reconciliação que não funciona, mas que agora Davi traz para junto de si o seu filho Absalão, que vai montar agora um golpe de estado e tomar o poder. Os capítulos anteriores mostraram como Davi lida com essa situação. Davi foge com um grupo pequeno de pessoas e alguns soldados. Ele foge pelo Monte das Oliveiras, numa tentativa de não deixar que a cidade entrasse em guerra. Por isso mesmo, capítulo número 16, versículo 15, Absalão está entrando na cidade sem nenhuma resistência. A ideia de Davi era não fazer com que a cidade entrasse numa guerra e morresse muita gente. Ele está tentando proteger a cidade. Mas em tudo isso aqui é o Senhor punindo Davi pelo seu pecado de ter deitado-se com Betseba e matado o marido dela para esconder um filho que tinha gerado naquela mulher. Em meio a isso aqui, agora a cena muda, porque o tempo inteiro estava falando como era Davi. Capítulos anteriores, o capítulo 15 e o capítulo 16, nos mostrou uma série de encontros de Davi enquanto estava fugindo. Encontrou gente boa no capítulo 15, um grupo de homens, inclusive Geteus de Gate, provavelmente de origem filisteia, e que o acompanham agora, 600 homens. Encontrou sacerdotes que vão ser espias dele, encontrou homens fiéis como Uzai, que vai ficar em Jerusalém para ajudá-lo também. Davi está deixando alguns para trás, levando outros. Capítulo 16 começou com Davi encontrando 2 da tribo de Benjamim, da mesma tribo de Saul, todos ligados a Saul. Um deles vem enganar Davi, o segundo vem amaldiçoar Davi. Os dois servindo como tentação para Davi. Em uma tentação Davi caiu, mas na outra Davi conseguiu superar. Agora, a partir do versículo 15, a cena muda. Não é mais o foco em Davi. O foco agora é o que está acontecendo em Jerusalém. E o que está acontecendo em Jerusalém é muito importante, porque vai definir a vida de Davi, como vai funcionar a vida de Davi. Mas é interessante o fato de que Deus está conduzindo os eventos, não só porque o que acontece com Davi, enquanto ele está chegando lá à beira do Jordão, completamente exausto, mas também Deus está conduzindo as coisas como estão acontecendo em Jerusalém. E agora o foco todo está em Absalão, em como Deus está conduzindo as coisas. E é
impressionante como no versículo 14 do capítulo 17, Deus faz um arremate dizendo: era isso que Deus estava planejando. De forma que em todos os sentidos aqui, o que vai acontecer é o juízo de Deus sobre Absalão também. Então Deus está usando Absalão para punir Davi, mas Absalão não sairia ileso. Deus está planejando a destruição de Absalão também. E como é que Deus planeja o seu juízo sobre Absalão? Estranho, mas Deus planeja por meio de conselhos. E conselhos, meus irmãos, fora da vontade do Senhor. Conselhos distantes do Senhor. Na verdade, conselhos contra o ungido do Senhor. E nesse sentido aqui, o texto vai nos apresentar, em primeiro lugar, no final do capítulo 17, de 15 a 23, conselheiros. E em especial aqui, nós vemos que Absalão não tem critérios para escolher seus conselheiros. Ele escolhe quem estiver à mão, e ele não consulta o Senhor como seu conselheiro. O texto começa no versículo 15, nos mostrando um desses conselheiros, o homem chamado Uzai. O texto nos diz que ele estava entrando em Jerusalém, versículo 15, acompanhado de Aitofel. Aitofel nós já conhecemos, e ele vai ser melhor apresentado a partir do versículo de número 20. Aitofel era avô de Betseba, era um homem que estava ao lado de Davi, era um conselheiro, foi o único homem que levou Davi a temer. Se você for olhar no capítulo número 15, versículo de número 31, quando Davi soube que Aitofel estava com Absalão, foi aí que ele ficou com medo. Em momento nenhum Davi está muito assustado, ele está fugindo para que não haja uma guerra naquele instante. Mas no momento que eles dizem que Aitofel está com ele, Davi faz uma oração. A oração de Davi foi: Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Por que isso? Porque Aitofel era um homem extremamente inteligente e Davi ficou assustado. Por isso que quando, logo no versículo seguinte, o texto nos diz que Davi se encontra com Uzai, e já era a resposta de Deus para Davi, Deus protegendo Davi por meio de Uzai. Uzai vai ficar em Jerusalém, e é isso que acontece no versículo 16. No versículo 16 agora, do capítulo 16, Absalão está entrando em Jerusalém, e quem ele encontra? Uzai, que ficou para trás. Uzai não acompanhou Davi, mas o tempo inteiro o texto faz questão de dizer que Uzai era amigo de Davi. Diz isso no meio do capítulo 15, e no final do capítulo 15 repete de novo: ele era amigo de Davi. Então ele era conhecido por ser amigo. E é justamente isso que Absalão faz aqui. Absalão diz: você é um amigo, você é amigo de Davi, não faz sentido você estar aqui. Mas eu quero que você note que o que Uzai está fazendo é servindo a Davi e não servindo a Absalão. Ele é um conselheiro colocado por Deus dentro da corte de Absalão para transtornar o pensamento de Absalão. Plano de Davi, é bem verdade que ele fez no capítulo anterior, mas providência de Deus para salvar, atendendo a oração de Davi. Mas eu acho bonito porque, mesmo sendo colocado como um espião, mesmo sendo colocado como alguém que seria um traidor dentro da corte de Absalão, o Uzai não vai mentir, ele não é um mentiroso. Agora ele sabe usar as palavras, é diferente. Ele vai usar sempre o ego de Absalão. Absalão é um camarada extremamente egoísta, ele pensa muito em si, ele se ama, lembra? Ele é bonito e ele gosta de ser bonito, ele corta o cabelo com ouro e pesa todo ano, ele faz uma festa em homenagem a si mesmo, então ele está sempre lá de forma muito egoísta. E esse é o primeiro passo para você ter um péssimo conselho. É quando o conselheiro sabe suas falhas. E Uzai sabe usar as palavras. Eu quero que você note aí, por exemplo, qual é a saudação que Uzai faz para Absalão. Quando ele está na frente de Absalão, no versículo 16, ele diz: viva o rei, viva o rei. Que coisa bonita, né? Ele está saudando Absalão. Aí está o seu engano. Em momento algum ele faz referência a Absalão. As palavras dele sempre são dúbias. Ele está dizendo viva o rei, mas ele não disse viva o rei Absalão. Ele começa dizendo viva o rei. Ele está dizendo viva o rei Davi, mas Absalão não entende isso. Absalão se considera o rei. É muito egoísta para notar a sutileza dos argumentos de Uzai. E ele chega e diz viva o rei, e Absalão pensa: está falando de mim? Eu estou na frente dele, está falando de mim? Mas na verdade a referência não é a ele, a referência é a Davi.
viva o rei Davi. Mas ele não disse que era Davi. Absalão então fica um pouquinho desconfiado, não é brincadeira não. O versículo de número 17 diz: poxa, como é que pode? É esse tipo de fidelidade que o amigo de Davi tem? Você é amigo de Davi? Como é que você agora de repente vira casaca desse jeito? Por que você não fugiu com Davi também? Por que você não foi com Davi? Você deveria ter ido com o teu amigo também. Vinha a explicação de Uzai. Como é que ele se sai agora? Como é que ele vai explicar que traiu Davi, não deixou Davi e ficou para trás e agora quer se tornar um servo de Absalão? Como é que ele explica esse negócio agora? De novo, ele usa palavras com duplo sentido. Ele diz assim: respondeu Uzai: não, mas aquele a quem o Senhor elegeu. Quem é que eu escolho? O verdadeiro rei de Israel. Eu vou servir aquele a quem o Senhor escolheu. É esse que eu sirvo. Absalão entende, ok, ele está dizendo então que eu sou o escolhido do Senhor para ser rei. Ele diz: não, eu sou fiel àquele que o Senhor escolheu para ser o rei de Israel. Não só isso, ele diz: eu estou aqui para servir, olha aí, versículo de número 18: e todo este povo e todos os homens de Israel, a ele pertencerei e com ele ficarei. Ou seja, o meu papel é servir a Israel e servir a este povo. Ele pensa, então, ele quer me servir para servir a Israel. Ele diz: não, eu estou ao serviço de Israel, eu sou um patriota, eu estou ao serviço desse povo e a serviço do verdadeiro rei. O que a Uzai está dizendo é: eu estou a serviço de Davi e eu estou querendo proteger o povo e ajudar Israel a estar debaixo do reinado de Davi. É isso que eu estou fazendo. Absalão entendeu exatamente o oposto. Ele é um homem egoísta, ele é um homem avarento. Por conta disso, ele acha que tudo diz respeito a ele. Ele é o centro do universo. Quando ele diz isso, o que é que Absalão está entendendo? Ok, você é o rei escolhido, você é que está no lugar de Davi. Eu quero servir a Israel servindo a você. É isso que ele entende. E aí, daí por diante, então, a coisa fica meio complicada. Porque no versículo 19, ele vai concluir o seu raciocínio de forma bem interessante. Ele diz: pô, ainda mais, a quem serviria ele? Quem eu deveria servir? Porventura não seria diante do seu filho? Ou seja, qual a pessoa que eu deveria escolher para servir, se não o filho de Davi? Mas olha como é que ele coloca: ele diz: como servir diante do teu pai, assim serei diante de ti. Ou seja, a ideia é: eu vou te, parece que ele está dizendo, eu vou te servir do jeito que eu servi teu pai. Mas na verdade ele está dizendo: eu vou servir você a serviço do seu pai. Do mesmo jeito. Ele está dizendo com todas as letras: ele diz, eu vou continuar na sua presença. Qual é a pessoa mais indicada? Eu deveria ser o seu servo, porque você é o filho do rei, e eu vou servir a você servindo o rei. Servindo o rei. Ele está a serviço de Davi. Ele não mente enquanto está falando isso. Mas Absalão não consegue ver isso. Por isso que Absalão acolhe esse conselheiro junto consigo. Porque ele não consegue ver que esse conselheiro está lá para dar conselhos errados para ele. Mas logo em seguida vem o segundo conselheiro, que é o próprio Aitofel. E agora ele vai ser apresentado com muito mais qualidade. Porque nós já vimos que ele era conselheiro de Davi e que provavelmente guardava muito rancor de Davi com relação ao que ele fez com Betseba. Porque Davi destruiu a vida de Betseba. Davi a usou e em seguida Davi a tornou viúva. Davi matou o marido dela. E o texto não diz que Betseba não gostava de Davi, de Urias. Pelo contrário, ela chorou quando ele morreu. Então ela gostava do seu esposo e ele a matou. Ele o matou para ficar com ela. E ao que parece, Aitofel não perdoou isso que Davi fez com Betseba. Ele tem um rancor muito grande. E por isso ele já estava ao lado de Absalão tramando. E por isso que não deu tão certo. Porque Aitofel era um homem extremamente sagaz. E aí agora a pergunta é: o que é que eu faço? É estranho porque o rei entra na cidade e não sabe mais o que fazer. Ele não sabe nem qual é o próximo passo. Ele só planejou até entrar em Jerusalém. Dali para diante ele não sabe mais como é que mantém o poder. Ele depende de conselhos. E por isso mesmo ele pergunta para Aitofel: o que é que eu faço agora?
Aitofel, ele quer se vingar de Davi, e era um homem muito inteligente, muito sagaz. Ele então teve uma ideia interessante. Aliás, ele tem duas ideias, porque as ideias continuam no capítulo 17. O que é que ele diz, versículo 21? Ele diz assim: coabita com as concubinas de teu pai. A regra, meus irmãos, entre os homens daquela época, nos outros países, era que quando um rei assumia o reinado em lugar do outro, ele se deitava com as esposas do rei anterior, porque com isso ele trazia a autoridade de rei. Ele simplesmente acabava com toda a moral que o rei anterior tinha e assumia de vez o poder. É essa regra que Aitofel está clamando aqui. Vai se deite com as concubinas. Davi, quando estava fugindo no capítulo anterior, Davi deixou 10 moças para trás, que eram suas concubinas, para cuidar da casa. Ele pensou que elas seriam respeitadas. O que ele não contava era com Aitofel aqui. Então lembrem sempre, o tempo inteiro as desgraças estão acontecendo com autorização de Davi. Lembram? Quando a moça vai se encontrar com o filho dele, com Aminon, é ele que autoriza. Quando Absalão vai matar Aminon, é ele que autoriza. Quando Absalão vai dar o golpe, é ele que autoriza. Davi o tempo todo está autorizando. E aqui é a mesma coisa. Foi a ideia de Davi deixar as moças para trás para cuidar da casa. Elas ficaram agora indefesas. E a ideia dele é: vá, versículo 21, e coabite com elas. E o texto faz assim: e ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. A ideia dele é a seguinte: quando eles virem que você fez isso com as mulheres de Davi, é como se fosse uma ruptura definitiva. Ninguém vai dizer que vocês vão fazer as pazes depois, porque vai se tornar impossível fazer as pazes. Davi não vai perdoar uma atitude como essa. Você vai se tornar odioso para com Davi. Isso vai ser um sinal de força para o povo, para você mostrar para o povo de que você está realmente decidido a assumir o trono e que você realmente é inimigo de Davi. Que isso não é uma encenação, uma coisa de menino, mas isso aqui é uma coisa de um homem que realmente tem interesse. Ele desconsiderou uma série de coisas. Primeiro, o texto nos diz no capítulo 12, versículos 11 e 12, que entre as coisas que Deus iria fazer para humilhar Davi por causa do seu pecado, é de que as mulheres de Davi seriam tomadas em praça pública. Então o que eles estão fazendo aqui não é nada mais nada menos do que cumprir uma profecia que Natan deu para Davi, lá no capítulo de número 12. Mas eles estão também desconsiderando o que diz a lei do Senhor, porque em Levítico capítulo 18, versículos 7 e 8 nos diz que era um pecado grave um filho se deitar com uma mulher ou com a concubina do seu pai. Ele era um pecado grave, que eles não deveriam fazer isso em Israel, porque essa era a prática dos vizinhos, mas em Israel isso era um incesto perigoso e muito cruel. Eles não deveriam fazer, isso era pecado grave contra o Senhor. Ele ignora a lei do Senhor, ele ignora o Senhor e completamente o conselho é de faça exatamente o oposto do que Deus manda fazer. Estão notando como funciona? Quando você não tem critério na escolha dos seus conselheiros, você não terá também critério na escolha dos conselhos. E o conselho de Aitofel para Absalão foi um conselho de destruição, contra a vontade do Senhor. Aitofel, meus irmãos, ensina Absalão como pecar contra Deus, como fazer o oposto do que o Senhor quer. E Absalão não tem nenhum interesse em consultar ao Senhor, ele não tem nenhum interesse em saber de Deus qual é a vontade, mas ele confia completamente em Aitofel. Por isso mesmo ele faz o que Aitofel mandou. Mas eu acho cruel a forma como ele faz. O texto diz, versículo 22: armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, de onde Davi viu Betseba. O lugar de onde Davi viu Betseba foi montada uma tenda. Na frente de todo o povo, ele violentou as 10 moças que tinham ficado para trás, as 10 mulheres de Davi. Ele as violentou publicamente. Mas eu quero que você note aqui o grande contraste no versículo 23. Entre o que se espera de um rei, consultar ao Senhor, saber qual é o conselho do Senhor, saber qual é a vontade do Senhor, para agora no versículo 23 dizer assim: o conselho
que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. A confiança que se tinha em Aitofel era que o que Aitofel dizia era a vontade de Deus, era o que Deus queria. Era isso que tornava Aitofel tão perigoso. Ele era perigoso porque, de forma sagaz, ele trazia sobre si a autoridade. E autoridade de tamanha que, quando ele dizia algo, as pessoas pensavam que era a vontade de Deus. Quando não se tem critério em escolher os seus conselheiros, se perde também o critério de definir os conselhos. E começa a se achar que o conselheiro tem autoridade, quando na verdade quem tem autoridade é o Senhor e a sua palavra. E aí se começa a pensar que a palavra do conselheiro é a palavra do Senhor, e aí deu errado. Porque esse conselheiro, ele está viciado. Esse conselheiro, ele tem um problema no seu coração, versículo de número 1 do capítulo 17. O segundo conselho de Aitofel agora, ele disse Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens e me disporei e perseguirei Davi esta noite. O que é que Aitofel quer? Ele quer a chance de matar Davi, e ele tem um plano para matar Davi. Ele quer exterminar Davi de uma vez por todas. Ele não quer perder a oportunidade. Mas Aitofel não é burro, ele não é besta, ele é sagaz, ele é esperto. Por isso que os conselhos dele são tão eficazes. Ele é muito estrategista e ele sabe exatamente as coisas como vão funcionar. Ele parece muito mais um jogador de xadrez. Ele tem 3, 4 jogadas na frente, ele já está pensando lá na frente. E o que é que ele quer aqui? Destruir Davi de forma definitiva. O conselho dele é excelente. Se Davi tivesse seguido esse conselho, teria funcionado na hora. Olha qual é o conselho: me dá 12.000 homens, eu vou perseguir Davi hoje à noite. Ele está cansado, ele está numa derrota, eu vou encontrá-lo. Quando ele viu o exército, ele vai todo mundo se espalhar, vai ser uma confusão. Eu vou mirar nele, eu vou matar só ele. As outras pessoas que fugiram, nós vamos trazer para cá. Não vai morrer ninguém, você não vai perder ninguém do palácio. Todos vão ficar aqui. Ao trazer para cá e eles virem que o rei morreu, você vai ter toda a autoridade sobre essas pessoas, e essas pessoas vão ser subjugadas a você. Ou seja, vai ser uma vitória limpa e rápida. A gente resolve tudo hoje à noite, a gente mata Davi, morre só uma pessoa, todo mundo se rebaixa e se coloca à sua disposição, e está resolvido o problema hoje. A gente resolve tudo de uma vez. O pior, meus irmãos, que esse era o jeito que Absalão tinha para vencer. Era desse jeito, porque realmente Davi fugiu às pressas. Tinha homens valentes, mas estava todo mundo desorganizado, estava todo mundo meio bagunçado. O texto nos diz, versículo 14, quando eles chegaram ao Jordão, eles estavam exaustos, eles estavam mortos de cansado. E o exército de Davi era bom, 600 homens. Mas o que são 600 homens diante de 12.000? Era muita gente. Eles dá para contar 12.000 homens aqui rapidamente. Eu corro, ainda hoje de noite eu os acompanho. Eles não estão conseguindo correr porque estão levando mulher, estão levando um bocado de coisa. Eles estão indo devagar, eles estão cansados. Nós não, nós temos um grupo de soldados bom, a gente consegue chegar lá, a gente pega. Era uma estratégia perfeita. Davi não conseguiria fugir dessa estratégia. Mas eu quero que você note o que motivava o coração de Aitofel para dar esse conselho. Notou que quem é que iria para a guerra? Ele disse: eu vou para a guerra, eu quero estar presente quando Davi morrer. Ele diz: deixe-me que eu. E aí é fantástico, porque todos os versículos 1 e 2 e 3, Aitofel é o centro. Aitofel, do jeito de Absalão, é um homem egoísta, só pensa em si. E a única coisa que ele quer é a glória da vitória para ele. Ele quer se tornar o general supremo de Absalão nas suas estratégias. Por isso ele diz assim: me deixe ir, me disporei, eu perseguirei, eu vou assaltá-lo, eu vou espantá-lo, eu vou matar o rei, versículo 12, eu vou fazer o povo voltar, eu vou fazer tudo, eu vou fazer tudo. Ele queria estar com tudo nas mãos para encarar Davi, mas a glória da vitória seria toda de Aitofel. Mas eu quero que você observe que sem querer ele cometeu um ato falho. Ele disse: eu vou matar o rei.
Quem é o rei ainda? O rei ainda é Davi. A única coisa que eles são usurpadores. Diz: eu vou matar o rei, eu quero matar o rei. Todo mundo gostou do plano. Versículo número 4. Tanto Absalão como os conselheiros, os anciãos, gostaram do plano, e o plano era bom, nós não podemos negar. Mas aí Absalão resolveu pedir uma segunda opinião, porque é sempre bom uma segunda opinião, não é? E aí a segunda opinião foi chamar o texto nos diz, versículo 5, chamar a Uzai. Na verdade, meus irmãos, esse plano de matar Davi era um plano onde Davi já tinha notado que ia dar ruim, porque no capítulo 15, versículo 31, Davi tinha dito: Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. Aitofel deu um conselho que era certeiro, ia funcionar, mas o coração de Absalão está sendo conduzido pelo Senhor para tomar uma decisão ruim. Ele diz: eu quero uma segunda opinião, deixe-me ouvir Uzai. Uzai vem, ele não estava na reunião, por isso que no versículo 6 Absalão precisa dizer a ele qual é o plano. E olha só como Uzai é esperto. Ele diz assim: desta vez, ou seja, todas as outras vezes Aitofel acertou, mas desta vez foi a primeira vez na vida que Aitofel errou. Esse plano não é bom, desta vez não é bom esse plano. E aí ele precisa embasar bem. Agora, como é que a gente monta uma estratégia assim, a queima-roupa? Mandou chamar, ele chegou, escutou o plano, ele tem que dar um plano melhor agora. E ele faz uma coisa que Aitofel não soube fazer. Aitofel, ele era egoísta, então ele estava pensando somente em si. Ele estava usando Absalão para conseguir o que queria, que era matar Davi. Mas Uzai conhece o coração de Absalão e vai dar conselhos de acordo com o coração de Absalão. E ele vai conduzir Absalão em elogios à medida que vai conversando. Olha como é que ele é esperto na hora de dar os conselhos. Versículo número 8. O conselho de Aitofel não é bom, por quê? Primeiro, bem conheces teu pai e seus homens, e sabes que são valentes. Ele diz: tem uma coisa que Aitofel não levou em consideração: quem está com Davi e quem é Davi. Davi não era nenhum menino mais, mas Davi nunca perdeu uma guerra. Davi era um extremo estrategista, ele sabia como fazer. Davi não era um menino que estava entrando na primeira guerra. Davi sabia como fazer uma guerra e como vencer uma guerra. Ele sabia disso, ele foi muito bem treinado durante toda a sua vida. Ele viveu desde a sua adolescência em meio de batalhas, ele sabia fazer isso. Além disso, os homens de Davi eram homens extremamente valentes. Nós vamos descobrir mais tarde que cada homem desse aqui dava conta fácil de 10 a 50 guerreiros. Para eles era facinho. Eles eram homens extremamente habilidosos na guerra. Uzai disse: Absalão, você está desconsiderando a quem você está enfrentando. Primeiro, Davi não é menino. Davi é muito esperto. Segundo, o que ele tem de lá com ele é a elite de soldados de Israel. Ele está com o que há de melhor em matéria de soldados em Israel. São a elite. Além disso, o que é que você faz com homens assim, que são extremamente preparados, muito habilidosos e pior, morrendo de raiva? Eles estão assim, enfurecidos como a ursa no campo roubado dos seus cachorros. Eles estão, meu filho, tão bravos, mas tão bravos, feito uma ursa quando você tira os filhotes dela. Meu amigo, não tem quem enfrente nenhuma bicho desse, não. Eles estão lá com sangue nos olhos. Então você está com desvantagem. Davi é um estrategista, ele tem homens valentes e muito habilidosos, e os caras estão com sangue nos olhos. Você vai chegar lá de cara, é um problema. Você não pode fazer isso. Além disso, teu pai é homem de guerra. Ele não é besta de estar vulnerável. Ele não vai passar a noite junto com o povo. E se você acha que Davi, depois desse tempo todinho guerreando, vai chegar lá e vai ficar com a titela para cima dormindo, descansando no meio do povo? Não vai.
interessante porque quando Davi ora, no Salmo de número 3 que nós lemos, ele diz: eu deito e pego no sono, acordo porque o Senhor cuida de mim. Ele estava dormindo mesmo. Davi está com estratégia, coisa assim nenhuma. Mas Uzai diz: você acha que ele vai fazer isso? Meu querido, a essa altura do campeonato, versículo 9, ele já está escondido no buraco, ele já está com todos os homens montando uma emboscada. Assim que chegar qualquer grupo, ele já não está pronto, eles estão preparados. Não se engane, não, eles não são meninos. E olha, tem um detalhe, a partir do versículo 9: eles vão estar escondidos esperando quando chegar lá e eles atacarem com esse grupo de 12. Vocês vão atacar com esse grupo de 12 mil homens, ok, Davi vai estar pronto. Mesmo que Davi não ganhe a guerra, ele vai matar muita gente, e vocês não vão conseguir ganhar com 12 mil homens. Ok, é muita gente, mas o grupo de Davi é bom. Qual é o problema aqui? O problema é: vocês não vão conseguir ganhar essa batalha, vai voltar um exército vencido, vai morrer gente, porque Davi não vai deixar escapar, ele vai matar muita gente no meio do caminho. E quando chegar a notícia, qual vai ser a notícia? Absalão perdeu a primeira guerra como rei. É a primeira coisa que vão dizer. Olha, quando chegar o exército derrotado, eles vão dizer: Absalão fez a primeira batalha e já perdeu. O que vai acontecer? Primeiro, todo o exército vai ficar com medo. Ele diz assim, versículo número 10: até o homem valente, cujo coração é como de leão, vai desmaiar. Diz: olha, não tem homem bravo aqui em Jerusalém que vá com coragem depois, quando ele descobrir que a primeira guerra, Davi fugindo, mesmo assim ainda matou muita gente. Todo mundo vai ficar com medo. E o que é um exército com medo? É o Brasil depois de tomar um gol. Basicamente isso. Amarela, não consegue mais fazer os pênaltis. É isso. Ele diz: vai ficar todo mundo com medo. E o que é um exército com medo? Um exército com medo é um exército que 50% já perdeu. Ele diz: todo mundo vai ficar assustado. E o que é que você tem que lembrar? Porque todo Israel sabe que teu pai é herói, e que homens valentes são os que estão com eles. Meu irmão, a fama de Davi e dos homens que estão com ele é de Israel inteiro. Se chegar a informação que você perdeu a primeira batalha, ninguém vai ter coragem de encarar Davi mais. Davi vai escapar, porque você não vai conseguir soldados voluntários para lutar contra Davi, porque ninguém é doido de morrer na mão de Davi. Mas quando você desmancha o plano do anterior, foi o que ele acabou de dizer, diz: olha, o plano é ruim, porque você está desconsiderando quem Davi é, um estrategista, você está desconsiderando quem está com Davi, homens muito habilidosos, você está desconsiderando que Davi já deve ter montado uma estratégia de proteção, já deve estar com como se diz aqui em Pernambuco, com a cocó marcada, organizada, ele já está com a cilada pronta. Vocês vão cair, quando chegarem derrotados aqui, acabou, ninguém vai conseguir mais ter coragem para enfrentar Davi. Péssima estratégia de Aitofel. Mas quando você desmancha a estratégia do cara anterior, você tem que dar uma nova proposta. A proposta dele é boa, porque ele diz: não desconsidere seu pai é muito, muito estrategista, mas você pode ter uma estratégia melhor. Versículo número 11: eu, porém, aconselho que a toda pressa se reúna a ti todo Israel, desde Dan até Berseba. Meu irmão, você não precisa de 12 mil homens, você precisa de Israel inteiro unido. Junte soldados de ponta a ponta, mais ou menos ele está dizendo, do Iapoque ao Chuí. Junte todo mundo. Você tem que ter um exército esmagador. Você tem que. Só que o que acontece? Demora para juntar um exército desse tamanho. E enquanto ele estava juntando o exército, o que é que ele está planejando? Davi está fugindo. Ele monta um exército grande. Você tem que montar um exército imbatível, tão grande como a areia do mar. Mas eu quero que você note o seguinte: ele não diz: eu vou juntar do jeito que Aitofel disse. Ele diz: o comandante do exército é o rei. Absalão nunca tinha lutado uma guerra na vida. Absalão era um menino Nutella, bonitinho, jogador de videogame. O máximo que ele tinha feito era jogar Call of Duty. Era o máximo que tinha dado. Ele não sabia de guerra, ele nunca tinha guerreado. Ele era um bonitão, ele se interessava pela beleza. Ele nunca tinha guerreado. Mas ele agora diz: mas com um exército desse tamanho,
do tamanho de Israel, meu amigo, é você que vai guerrear. Você é o rei, você vai estar à frente do exército. Você vai à frente desse grande exército, e então iremos a ele em qualquer lugar onde Davi estiver. Olha, com um exército desse tamanho que você vai montar, não interessa onde Davi esteja. A gente vai simplesmente encher o terreno como o orvalho enche uma campina. Nós vamos encher de gente aqui. Você vai à frente, você não vai nem precisar pegar a espada. O exército é tão grande que vai esmagar qualquer coisa na frente deles. Davi não vai ter saída. Mas Davi vai fugir. E que fuja, a gente acha. A gente acha depois, com o exército desse tamanho, onde ele se enfiar? Mas ele vai entrar dentro de uma cidade fortificada. Ele vai entrar dentro de uma cidade fortificada e a gente vai ficar mais difícil. Versículo 3. Oxe, se ele entrar dentro de uma cidade fortificada com um exército desse tamanho, a gente bota a cidade abaixo, não fica nem uma pedra, a gente joga as pedras tudo no rio. É gente demais, cada um pega uma pedra e resolve. A gente desmancha a cidade que ele entrar, não interessa, ele não tem como fugir de um exército desse tamanho. Vamos montar um exército grande, imenso, que vai destruir Davi. E aí tem uma coisa, quando a gente encontrar Davi, não tem esse negócio de matar só Davi não. A gente vai deixar criar cobra daqui dentro? Você vai trazer gente que vai ser contra você, vai ser contra o seu reino? A gente mata todo mundo, a gente vai lá e faz uma limpa. Você não precisa dos soldados de Davi, você não precisa das companhias de Davi, você é o rei. Então a gente tem que resolver o problema de uma vez. A gente mata o rei e a oposição todinha de uma vez. A gente resolve o problema. Com isso, o que é que ele está fazendo? Inflando o ego de Absalão. Absalão agora se sentiu, poxa, eu vou dar a guerra para Aitofel, quando eu posso ter o maior exército sobre a terra. E ele já se imaginou, ele, o próprio Leônidas, na frente dos 300, já se imaginou todo poderoso, lá na frente, guerreando. Quem nunca foi para uma guerra, jura que uma guerra é uma coisa boa. E ele vai lá, eu vou vencer um exército desse tamanho, enchendo a terra todinha, vou destruir Davi, vou matar todo mundo, vai sobrar nem uma pedrinha onde ele se esconder. E o texto nos diz, versículo 14, que então disseram a Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai e Joaquita do que o conselho de Aitofel. O conselho de Uzai é melhor. O conselho de Uzai é melhor. Vamos nos organizar primeiro. Vamos montar um grande exército, tão grande que seja imbatível. Depois nós vamos caçar Davi. Esqueceram que Davi fugiu 10 anos de um exército. Vamos encontrar Davi, vamos destruir Davi. Mas o texto deixa muito claro que o que estava acontecendo no versículo número 14 é que o Senhor ordenara que fosse dissipado o conselho de Aitofel, respondendo à oração de Davi que ele fez lá no capítulo número 15, versículo 31, de forma que o que o Senhor queria, diz o texto, para que o mal sobreviesse contra Absalão. O conselho foi um plano de Deus, um juízo de Deus contra Absalão, para que Absalão caísse. E Aitofel? Aitofel sabia que o conselho de Uzai era ruim. Ele sabia, ele era um estrategista. E por conta disso ele sabia que isso ia dar errado, que ia dar tempo para Davi se organizar, que uma vez organizado eles não iriam conseguir juntar um exército desse em pouco tempo, seria impossível fazer esse exército vencer, porque era um exército desorganizado, e que Absalão iria morrer nessa guerra. Ele já sabia disso. Como prova, olha o que ele vai fazer, versículo 23, vendo pois Aitofel que não fora seguir o seu conselho, ele abordou o jumento, dispôs e foi para casa e para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Por que ele está fazendo isso? Ele é um traidor. Ele já sabe que Davi vai ganhar, ele já sabe que Absalão vai morrer, ele já sabe que Davi vai julgá-lo como um traidor, e ele já sabe que vai morrer. Então para que ficar esperando? Ele vai para casa, organiza as coisas dele, ele diz que coloca as coisas em ordem, dá ordens para todo mundo, organiza como é que as coisas vão ficar e se enfoca em seguida, porque ele sabe que vai morrer de todo jeito. Ele não quer ver
o orgulho dele sendo ferido. Meu conselho não funcionou, não vai ser usado, então eu sei que já está tudo perdido. Não faz sentido eu ficar esperando a coisa acontecer, ele já se entrega logo e se mata. Note, meus irmãos, que conselhos são bons, mas depende. Em primeiro lugar, depende de quem são os conselheiros. Nós precisamos entender, irmãos, que precisamos de conselheiros que nos deem conselho do Senhor, e não que nos deem conselhos, primeiro, conforme os próprios interesses do conselheiro, e em segundo lugar, conforme os interesses do aconselhado. Esse é o grande erro aqui. Absalão, ao buscar conselhos para si, ele procura alguém que tem interesse nesses conselhos. E é esse o grande perigo, que é quando nós ouvimos homens que são arrogantes e ímpios, e buscamos neles os conselhos. Porque esses homens, por não temerem ao Senhor, nos darão conselhos conforme os seus corações, que são conselhos contra a vontade do Senhor. O conselho de Aitofel foi um conselho para a morte, porque ordenou a Absalão um pecado grave. Ele ordenou que violentasse as mulheres do seu pai, que era proibido pelas Escrituras, no Levítico capítulo 18. Quando nós buscamos conselheiros arrogantes e pretensiosos, nós ouvimos a voz de pecadores nos aconselhando a pecar e não buscamos do Senhor a orientação. Quando nós buscamos conselheiros, meus irmãos, que estão interessados em nos enganar, eles nos darão os conselhos que nós queremos ouvir. E quando nós ouvimos os conselhos que nós queremos ouvir, nós somos direcionados para longe da vontade do Senhor e nós somos conduzidos em destruição. Mas o que é que o povo de Deus tem feito? O povo de Deus, quando quer conselhos, ao invés de buscar nas Escrituras Sagradas e do Senhor a vontade para o problema, busca homens ímpios, contrata um psicólogo para conversar. E aí, quando você contrata um psicólogo para conversar, você está procurando um homem que não teme a Deus, alguém que não considera a vontade do Senhor, alguém que não está interessado em te aconselhar conforme a vontade de Deus, mas conforme a vontade dos homens. Ele está querendo seu dinheiro e por isso mesmo ele vai te bajular, ele vai tentar fazer com que as suas vontades sejam feitas, ele vai trabalhar no seu coração para que você escute o que o seu coração diz e não o que o Senhor diz. Ele vai tentar com que você se sinta bem com os conselhos dele, porque você está pagando, e não com que você se sinta mal com os conselhos do Senhor. Ele vai te dar orientação conforme o coração dele, coração pecaminoso, e conforme o seu coração, igualmente pecaminoso. Ele vai dizer para você fazer o contrário do que Deus mandou, e ele vai dizer para você fazer o que diz o seu coração. Quando nós buscamos conselheiros sem ser criteriosos, nós buscamos a destruição para o nosso coração. Nós buscamos destruição para a nossa própria vida. Nós vamos compreender, queridos, que nós temos o melhor de todos os conselheiros. Nós temos o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Nós temos a Escritura Sagrada, que possui toda a vontade de Deus. O grande problema nosso é que nós não queremos ouvir os conselhos do Senhor. E é isso que nos leva aqui, queridos. Quando nós não temos critérios de quem nós vamos ouvir, nós perdemos também os critérios do que nós ouvimos. E nós ficamos atendendo conselhos dos ímpios, nos instruindo a pecar, e a gente cai. E nós ouvimos conselhos dos ímpios do tipo: siga o seu coração, faça o que você quiser. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você precisa ser feliz. A gente escuta esse tipo de conselho e se esquece que o que nós precisamos não são conselhos que nos acalentem o coração, não são conselhos que nos enxuguem as lágrimas. Nós queremos a vontade do Senhor, e às vezes os conselhos do Senhor são brutos, às vezes os conselhos do Senhor não são bons de serem ouvidos, às vezes os conselhos do Senhor machucam, mas o Senhor nos dá os conselhos verdadeiros para salvar a nossa alma. Nós não podemos acatar conselhos só porque foram bons aos nossos olhos. Nós não podemos acatar conselhos simplesmente porque a gente gostou do conselho. Como é que a gente resolve? Ao invés de buscar conselheiros ímpios, nós buscamos o Senhor. Porque o Senhor, meus irmãos, é o único que é realmente confiável. Você busca alguém que te aconselhe, que seja um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, ou alguém que seja conhecedor da palavra, para que da boca dessa pessoa saia a palavra de Deus e não o que ele pensa, o que ele acha. Mas nós vemos o tempo inteiro a igreja do Senhor buscando conselhos, e os conselhos são dados de forma ímpia, dentro da igreja. Conselhos do tipo: olha, acho que é melhor vocês se separarem, vocês não se amam mais, não estão se dando bem, não está dando certo, e não faz sentido. Deus quer que a gente seja feliz, não é? E viver num inferno desse,
uma infelicidade dessa não é da vontade de Deus, então eu aconselho que é melhor se separar mesmo, porque Deus quer que a gente seja feliz. Ah, mas você está namorando com essa pessoa, eu posso estar querendo uma boa pessoa, né? Trabalhador, honesto, não é crente, mas quem sabe, né? Aí vai com ele, uma hora você vai pregar o evangelho, essa pessoa se converte, é uma boa pessoa, é uma pessoa generosa, é uma boa pessoa, um pai, uma pessoa de família. Ah, você está namorando com essa pessoa aí, que ainda tem uma mulher em casa ainda. Não, mas é aquela coisa, né? Eles já estão se separando, então aí você só espera mais um pouquinho que vai dar certo. Ah, queridos, tem um monte de conselho desse dentro da igreja. Um monte de conselho desse dentro da igreja. Conselhos enviados pela boca de Satanás. Porque a igreja do Senhor não sabe discernir, buscar conselheiros conforme o coração de Deus, conselhos na palavra de Deus. O conselheiro não tem nada que dizer para você o que ele acha. O conselheiro diz para você o que a Escritura diz que Deus quer de você. Por isso, quando você estiver precisando de ajuda, selecione bem quem você quer escutar. Procure homens e mulheres de Deus que amam e que conhecem a Escritura, para que ele te dê a vontade de Deus e não o que o coração dele diz. Em segundo lugar, tenha muito cuidado com conselhos que acalentam o seu coração. Muito cuidado com conselhos que fazem com que os seus sonhos e os seus desejos estejam em primeiro lugar, porque é assim que Satanás trabalha. Ele vai te dar mensagens doces, ele vai dizer exatamente o que você quer ouvir, e o que a Escritura faz é exatamente o oposto. Nem sempre, ou melhor, na maioria das vezes, ele vai dizer o oposto do que você está querendo. Porque o importante para nós, meus irmãos, é que os conselhos sejam do Senhor, e que o conselho do Senhor seja atendido, mesmo que o conselho do Senhor seja o oposto. Ah, pastor, mas eu estou tão apaixonada por fulano, foi a mulher da minha vida, é o homem da minha vida, vai dar tudo certo, ele é lindo, ele é maravilhoso, pastor, ele é uma bênção na minha vida, ele não é crente, mas vai se tornar, se Deus quiser, eu estou orando, pastor, o que é que a Bíblia diz, meu irmão? Não tem como dar certo. Vocês podem até viver bem, mas os seus filhos estarão divididos entre você e eles. Você terá problemas na família, você terá muitas dificuldades mais tarde. Vai ter problema. Deus não aprova isso. Nós não podemos achar que a mensagem que o Senhor vai nos dar vai ser sempre de consolo. Às vezes vai ser de confronto, dizendo, não faça, não entre nessa, não tome essa atitude. E mesmo que seja contra a nossa vontade, nosso papel é nos submeter à vontade do Senhor e não a conselhos que nos acalentam o coração. Vai dar tudo certo, às vezes vai dar tudo errado. Porque no final das contas, há caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas o seu fim é caminho de morte. Não podemos nos guiar no nosso coração. Escute o seu coração, que nada, o seu coração é profundamente enganoso. É dele que procede todo o mal. Não escuta não. Escute os conselhos do Senhor. Porque às vezes os conselhos são para o mal e não são para o bem. Essa foi a destruição de Absalão. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos de conselho. Não é para, então pastor, a partir de agora eu vou sozinho, só eu e Deus. Não entra nessa não, porque a igreja de Cristo está aqui para ser conselheiro. Nós todos somos conselheiros uns dos outros. Mas nós precisamos ter critério na hora de escolher os nossos conselheiros e critério na hora de escolher qual conselho vem do Senhor. De onde eu tiro esses critérios? De Deus como sendo a base, o melhor conselheiro. De Deus como sendo a base, o melhor conselho. Eu busque na palavra do Senhor e nos servos do Senhor a orientação para tomar decisões na vida. Deus nos dê graça desse sentido. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela tua orientação. Que em meio, Senhor, a um juízo do Senhor contra Davi e contra Absalão, o Senhor nos deu a orientação de que nós não precisamos de homens ímpios nos instruindo. Nós não precisamos dos seus conselhos maus. Nós precisamos, ó Senhor, da instrução do Senhor. Nós precisamos do amparo do Senhor. Nós precisamos de homens santos e fiéis e dê os conselhos do Senhor. Por isso, meu Pai, em primeiro lugar, faz com que essa igreja esteja repleta de conselheiros que são conforme o seu coração, de homens e mulheres dispostos a dar conselhos conforme a sua palavra e não conforme o seu desejo. E nos ajuda, Senhor, a discernirmos quando o conselho vier do Senhor e quando o conselho vier de um coração que não teme o Senhor. Ampara-nos e nos orienta. É no nome de Jesus.